Fala pessoal, que achou? Agora é youtuber, rapá! Então, na aula de hoje a gente vai finalizar a parte da análise de estabilidade por Hurwitz com um exemplo que é bem simples ainda, tá? Depois eu vou indicar leituras para vocês na apostila e em casa vocês façam alguns exercícios mais complexos e tirem as dúvidas comigo. Então, para começar, a gente tem um exemplo bem bacana, que é sobre estabilizar, a análise de se é possível estabilizar uma planta que é naturalmente instável. Eu já falei para vocês que ok? A gente vai ver matematicamente isso acontecendo, né? Não propriamente nesse conteúdo, mas isso aqui vai ensejar o nosso próximo conteúdo também. Eu tenho uma planta que é instável, eu tenho um polo no semiplano direito, eu tenho um controlador que já vou dar um spoiler para vocês. O controlador PI, ele tem exatamente essa equação. Vocês já devem ter ouvido falar no controlador PID, principalmente quem trabalha na indústria. 95% dos controladores industriais têm uma estrutura em que eu somo o efeito proporcional com o efeito integral e o efeito derivativo, né? Proporcional, integral, derivativo, PID. Tá? Nesse caso, num PI, a equação do PI vai resultar numa equaçãozinha muito parecida com essa aqui que a gente tem nesse controlador. Eu tenho um integrador, né? E eu tenho um zero, além, obviamente, da possibilidade de regular o ganho. Só para ilustrar para vocês, já estou aproveitando, a aula não é sobre isso, mas vamos aproveitar. Eu tenho 1 sobre S, por exemplo, e aqui eu tenho 3. Só para ilustrar para vocês que eu não estou mentindo. O que é isso? Eu vou pegar um sinal, integrar e somar com esse sinal multiplicado por um ganho. Ou seja, eu tenho um efeito que é proporcional a esse sinal e eu tenho um efeito que é proporcional à integral. Tá? O controlador PID, que fique claro, eu posso regular o efeito integral e o efeito proporcional. Eu posso colocar um K aqui, eu posso colocar um ganho também aqui. Tá? Mas eu estou mantendo simples só para vocês entenderem. Quando eu for encontrar a equação desse sistema aqui, eu tenho 1 sobre S mais 3, né? Uma associação em paralelo. Então eu vou ter aqui, S, 1 mais 3S. Eu posso isolar aqui o 3, e eu vou ter 3S mais 1 meio, 1/3, desculpa, sobre S. Eu tenho uma estrutura muito parecida com essa aqui. Só mudou, obviamente, a localização do zero e o ganho. Tá? Mas mantendo um K aqui, um KI e um KP, eu consigo fazer virtualmente qualquer equação que tenha mais ou menos essa cara. Tá? E é o controlador PI, um dos mais utilizados aí, se não o mais utilizado na indústria. Na verdade, o PID é o mais utilizado na indústria. E o PI é muito utilizado também, mais ainda que o sistema. Eu não tenho dados para provar isso, né? Mas o meu feeling é que o efeito derivativo é pouco usado na indústria. É muito mais comum usar um PI direto, ou pelo menos como primeira estratégia, e daí, caso necessário, eu vou ajustar o derivativo. Mas isso vocês vão ver em projetos, vai ter uma aulas só sobre o controlador PID. O fato é o seguinte, eu consigo regular um ganho no meu controlador aqui, embora eu não consiga mudar a localização do zero dele. Né? E eu quero que vocês calculem o erro de posição, o erro de velocidade e para quais valores eu consigo fazer. Eu garanto que essa análise aqui é verdadeira. Tá? Em resumo, pessoal, esses erros aqui, a análise do erro só vale para os valores de K que o sistema é estável. Se o sistema for instável, o sistema não vai apresentar os erros que essas equações vão me fornecer. Tá? Então é bem importante. Para analisar o erro, barbada, fácil. Eu vou ter que encontrar
Kp, e o Kp quem que é? É o limite dessa equação aqui em cima, quando S tende a zero. É o limite do ramo direto. Simples assim. É o ganho dC do ramo direto. Então, é o limite quando S tende a zero, simplesmente que K, S mais 1 sobre S vezes 10 sobre S menos 1. Kp, nesse caso, vai ser infinito. Por quê? Porque se eu faço S tendendo a zero, eu vou ter zero aqui nesse denominador. Isso aqui vai tender para 1, isso vai tender para menos 1, vai ser 10, vai ser K, só que esse carinha está tendendo para zero. Então ele está multiplicando todo o denominador, fudeu. Fudeu não, na verdade isso é bom. Vai ser Kp valendo infinito, e isso leva a um erro de posição, que é 1 sobre 1 mais Kp, o erro de posição é igual a zero, porque vai ficar 1 sobre infinito. O que significa? Significa que esse sistema, não importa como ele se comportar, o transitório dele, se a referência tender para 1, tiver amplitude unitária, esse sistema, se ele for estável, ele vai tender para o valor da referência. Isso para o controle é bom. Na verdade, é melhor que isso, é impossível para a resposta ao degrau, porque eu cravei na minha referência. Quem que faz isso? O integrador, a gente já viu. É o fato desse carinha ter ganho DC infinito que leva a um erro de posição nulo. E na prática, o integrador ele acumula o erro até que esse sinal zere e, consequentemente, a integral pare de integrar. É a única situação em que esse sistema estabiliza, se ele for estável. Ele só pode estabilizar com erro zero, para esse sinal aqui parar de crescer. O erro de velocidade, um pouquinho mais complexo, depende do cálculo de KV. Isso aqui é tudo lembranças, hein? Lembranças do que a gente já viveu. O meu KV é igual ao limite, quando S tende a zero, de S vezes o ramo direto. Tá? O ramo direto está aqui, na verdade é essa equação, só que é S vezes essa equação. Então é S vezes KS mais 1 vezes 10, dividido por S menos 1. Então eu vou cortar aqui. E esse limite não vai tender para infinito. Tá? Por quê? Porque se eu faço S tendendo a zero, isso aqui vai tender para menos 1, isso vai tender para 1, isso vai tender para 10. Então, na verdade, esse limite aqui vai tender para menos 10K. Em casa, vocês olhem com calma isso. Se o KV tende para menos 10K, significa que o erro de velocidade, que é 1 sobre o KV, o erro de velocidade vai ser menos 1 sobre 10K. Interessante nesse sistema, né, uma coisa. Se for uma rampa à entrada, ele vai seguir a rampa com um erro negativo. Né? O que significa isso? Só para lembrar a teoria do erro. Né? Se eu aplicar uma rampa, né, a saída desse sistema ela vai ser uma coisa assim, ó, por mais estranho que isso possa parecer. O erro vai ser negativo em regime permanente. Esse sistema ele segue avançado. Pode parecer estranho, mas isso acontece. Ele vai seguir a rampa como se tivesse avançado. Né? Não é que o sistema seja não causal, não tem nada a ver com isso. Tá? Mas o erro que ele vai apresentar vai ser um erro negativo. Tá? A rampa. Tá? É uma saída... Quem ocasiona isso, na real, é esse zero no semiplano direito aqui. Esse polo, desculpa, no semiplano direito. Torna as coisas um pouquinho estranhas nesse sisteminha. Tá? Isso aqui eu só arbitrei um transitório para ele, porque não tem como eu saber o transitório sem saber o K. Vocês vão ver isso, a gente vai ver isso juntos, que se eu mudo o K, eu mudo os polos e daí eu vou mudar essa dinâmica inicial. Tá bom? O que acontece? Tanto o erro de velocidade
quanto o erro de posição encontrados nessa análise só valem para valores de K em que esse sistema estabiliza. Então, essa última questão aqui, na verdade, eu tenho que aplicar Routh-Hurwitz para verificar, de fato, qual que é o ganho que eu posso aplicar nesse sistema. Porque não adianta eu projetar todo um sistema de controle, PI, blá, 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 e o sistema estabilizar. Não serve para nada esse sistema de controle. Então, essa teoria do erro só vale para valores de K que estabilizem o sistema. E daí eu posso inferir se realmente eu posso ter uma certa dinâmica do erro, né? Por exemplo, se eu aumentar o ganho K, esse erro vai diminuir, com certeza, né? Porque é inversamente proporcional. Mas, de fato, eu posso usar o K valendo 10 aqui? Será que é um valor válido para eu ter 0,1 aqui do erro, 0,01 de erro? Tá? Eu tenho que calcular. E isso pressupõe Routh-Hurwitz nesse exemplo, porque eu tenho a função que descreve o comportamento do sistema. Tá? Detalhe importante, na teoria do erro, eu usei a equação do ramo direto. Para calcular o erro, usando as constantes Kp, Kv e supostamente Ka ou qualquer outra constante que eu queira deduzir, para usar as constantes de erro, eu tenho que usar a malha aberta aqui, para cálculo das constantes de erro, que fique claro. Agora, para resolver isso aqui por Routh-Hurwitz, para verificar quais são os valores de K que instabilizam o sistema, eu preciso fechar a malha porque eu preciso da equação característica. Eu preciso saber qual que é a equação da malha fechada para inferir se aquela equação vai ter polos no semiplano direito ou não. Então, o que eu vou fazer? Fechar a malha. Então, faz tempo que a gente não fecha uma malha aqui, né? Então, vamos fazer, ó. A equação de malha fechada vai ser ramo direto, que é K, S mais 1 sobre S, vezes 10 sobre S menos 1, dividido por 1 mais ramo direto vezes ramo de realimentação. 1 mais o ramo direto vezes o ramo de realimentação, que eu vou deixar o 1 aqui, que é esse carinha que multiplica aqui embaixo, né? E daí vamos simplificar, fazer os paranauê que eu tenho que fazer. Eu vou atalhar um pouquinho. Tá? A equação de malha fechada vai ser 10Ks mais 1 sobre S menos 1 mais 10K vezes S mais 1. Parece um exercício complicado, pessoal, mas não é. Já explico por quê. Tá? Então, G da malha fechada vai ser igual a 10K S mais 1 sobre... Eu vou ter que expandir o polinômio desse denominador, tá? E essa expansão vai levar a S ao quadrado menos S mais 10K S mais 10K. Né? Vou conferir aqui. S ao quadrado menos S. Na aula de circuitos, pouco tempo antes, Renan previu o susto. Vai suave, assim, fala assim, ô professor. Né? Porque às vezes o pessoal entra assim de carrinho, parece o Kahneman, e eu me cago, né? Professor! Daí vem um som aqui no meu ouvido, mas enfim. Achei isso mesmo, professor. Show-lhes! Que susto! Tá? 10Ks mais 10K, tá? É que eu tô com os fones intra, né? Essa aqui é a equação característica de fato do meu sistema. Primeira pergunta que eu faço para vocês e já vou responder. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu preciso de Routh-Hurwitz para resolver? Não. Tá? Para resolver isso aqui, eu poderia usar Bhaskara e verificar quando que a minha parte real daquela raiz vai ser negativa ou positiva. Essa é uma questão que eu não preciso usar Routh, tá, pessoal, para resolver. Mas eu vou usar primeiro para lembrar, como é fácil, e segundo para comparar. Eu não preciso calcular Bhaskara com K, com um monte de coisa.
Tá? Dá trabalho fazer isso. Né? É uma análise que não é tão simples assim. É fácil? É fazível? É. Tá? Mas com Guth-Hurwitz é muito mais barbada. Tá? Então eu vou resolver o root para essa equaçãozinha aqui, ó, no próximo quadro. Então eu vou aplicar root aqui, ó. Aplicar root, Hurwitz. Então, pessoal, eu fechei a malha, encontrei a equação da malha fechada e isolei só, né? Foquei no polinômio característico. Por que isso? Porque eu vou precisar saber se há polos e quando há polos no semiplano direito. Então eu só vou me preocupar com os polos. Tá? Deixar assim é um perigo. Por quê, pessoal? Esse polinômio é um polinômio de grau 2. Ok? Eu tenho S aqui e eu tenho S aqui. Tá? Como a tabela de Root exige que vocês coloquem nela coeficientes que multiplicam as potências de S, tu vai ter que sempre isolar todos os S na alguma coisa. Tu isola todo mundo que multiplica S na N, todo mundo que multiplica S na N-1, S na N-2 e assim por diante. Nesse caso, eu tenho dois carinhas que multiplicam S. Então eu tenho que isolar o S para descobrir de fato qual que é o coeficiente que multiplica S na 1. Então, eu tenho que, eu sou obrigado a fazer isso, tá? Se eu usar assim, eu posso ter um erro, tá? Então, sempre escrevam alguma coisa vezes S ao quadrado, mais 10k menos 1 vezes S, mais 10k. O que eu fiz? Eu isolei o S, né? Ficou 10k menos 1, porque esse carinha aqui, ele é 1 vezes S, né? E daí eu tenho os coeficientes que eu vou usar na tabela de Root. Lembrando, os coeficientes com subíndice par eu uso na primeira, coeficientes com subíndice ímpar eu uso na segunda linha. Esse é A0, A1, A2. Então é bem fácil. Partindo da mais alta potência, que é 2, tu coloca ele na primeira linha, primeira coluna. Pula o S na 1 e pega o S na 0, que é 10k. Depois vai para a segunda linha, né? Que é S na 1 e só. Viu que alegria? 10k menos 1. E esse carinha é 0, porque ele não está aqui mais. Não tem S na menos 1 para eu preencher. Tá? É só isso. Então a minha tabelinha, as duas primeiras linhas é essa. Para S ao quadrado, eu tenho N mais uma linhas. Então eu só preciso calcular uma linha aqui, mais nada. Na prática, pessoal, eu só vou precisar calcular um termo aqui. Tá? E ele já não é nem cálculo. Olha só que bizarro. Né? Se eu, para calcular esse B0, eu faço esse vezes esse, menos esse vezes esse, dividido por esse. Vai ficar, eu até vou fazer, né? Não precisaria, mas vai ficar 10k menos 1 vezes 10k, menos 1 vezes 0, dividido por 10k menos 1. Tá? Quem tem dificuldade em entender o que eu fiz, tem que voltar na última aula que eu explico várias vezes, faço 2 exercícios. Eu vou cancelar aqui, né, porque isso aqui vai zerar. Então, na verdade, isso é 10k. Então, aqui é 10k. Como é que eu avalio o critério de estabilidade de Root, né? Porque acabou a tabela, né? Se eu fizer o próximo, vai zerar. Se eu continuar fazendo, vai zerar. Para avaliar o critério de Hurwitz, eu fico de olho na primeira coluna. Eu não posso ter troca de sinal na primeira coluna. Se eu tiver troca de sinal na primeira coluna, já era. Tá? O meu sistema vai ser instável. Nesse caso, o 1 é positivo. O que significa? Que todo mundo tem que ser positivo. Então, eu vou avaliar as inequações para inferir para quais valores de K essas duas linhas aqui da primeira coluna vão ser positivas. Isso vai coincidir com os valores de K, que o sistema é estável, porque eu não vou ter troca de sinal daí. Tá?
Então, primeira linha aqui, primeira inequação que eu vou ter que resolver. Bem fácil. 10K menos 1 tem que ser maior que 0, porque tem que ser positivo. 10K tem que ser maior do que 1. Essa inequação me origina que K tem que ser maior do que 1 décimo. Simples, já foi. Na segunda linha, que eu preciso usar na segunda inequação, desculpa, né, a terceira linha, eu tiro que 10K tem que ser maior que 0. E essa inequação é fácil, né? K tem que ser maior do que 0. O que vai acontecer? Depois que tu avaliou todas as linhas da primeira coluna, tu vai ter que fazer a intersecção entre os intervalos que vocês obtiveram. Uma condição eu encontrei que o K tem que ser maior que 1 décimo. E a outra condição eu encontrei que o K tem que ser maior que 0. Se eu faço a intersecção, o resultado disso, obviamente, é que K tem que ser maior que 1 décimo, né? Porque eu fiz a intersecção, esse carinha aqui, eu só vou ter os intervalos comuns aqui, né? Então, eu concluo que, para não ter troca de sinal, tá, o meu K tem que ser maior que 1 décimo. Consequentemente, para essa equação originar polos no semiplano esquerdo, o meu K tem que ser maior do que 1 décimo. Então, por mais estranho que isso pareça, isso daqui a pouco não vai ser estranho mais para vocês, esse é um sistema, essa malha fechada, ela vai ser estável se no meu controle do quadro anterior eu usei um K maior do que 1 décimo. Tá? E vocês podem testar isso literalmente jogando esse valor de K na função aqui, ó. Tá? Os polos dessa equação, para esse valor de ganho, eu tenho que ter polos sobre o eixo imaginário. Tá? Se eu usar um ganho maior, né, o meu sistema vai ter polos no semiplano esquerdo daí. Esse é um sistema que estabiliza para ganho grande, não para ganho pequeno. Eu já expliquei isso numa aula, né? Porque como a planta é instável, como a planta é instável, o meu controlador tem que atuar com velocidade. Porque senão ele não vai conseguir buscar aquele sinal da planta que cresce. Né? É um pouco complicado de entender, né? Mas acontece. Fechou? Então, eu resolvi. Então, toda a teoria do erro vale se o K for maior do que 0,1. Tá? Mas um detalhe importante, se eu usar K valendo 0,1, eu vou ter um sistema em que eu tenho 0 aqui nessa linha. Isso indica a presença de raízes sobre o eixo imaginário. Se eu incluir o igual aqui, na minha análise, eu estou incluindo aquele único caso em que o sistema vai ser marginalmente estável. E esse sistema é marginalmente estável para K valendo 1 décimo, exatamente para esse valor de ganho, em que eu estou no limite da estabilidade dele. Tá bom? Em resumo, era isso. Né? Mas o que eu quero que vocês entendam, isso vai me servir para as próximas aulas, principalmente, é que a mudança no valor de ganho do sistema vai implicar numa mudança na localização dos polos desse mesmo sistema. Tá? E o que acontece? Eu posso literalmente inferir como que vai ser a modificação, qual vai ser o caminho dos polos da malha fechada pelo plano complexo. E isso a gente dá o nome de LGR, que é o nosso próximo conteúdo. Tá? Importante a leitura da apostila, pessoal. Eu estou mantendo os exemplos aqui nas aulas ao vivo, mais simples, inclusive, que os exemplos que eu fazia nas aulas presenciais. Por quê? Porque já é mais difícil para vocês assimilar a coisa, né? Então eu quero que vocês agora, depois dessas aulas de Ruth-Hurwitz, vocês leiam com muita atenção e deem uma olhada nos exemplos que eu resolvo na apostila. Tá? Que são exemplos mais complexos, com mais linhas de cálculo
do que os exemplos aqui que eu estou fazendo em aula com vocês. Tá?